estudante do 7º ano. Olá, Márcia. Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar o conto. Você já recebeu aí na sua casa, você já está com ele aí, o seu PET 2. E lá na semana 1 tem atividades sobre o conto. Então, aqui nós temos a habilidade trabalhada durante esta aula, né? O que vai ser desenvolvido. E neste bimestre, nós vamos ver esta aula que é sobre o conto, nós vamos conhecer um pouco sobre o conto, sobre a estrutura de um conto, o que é um conto. Próxima aula nós vamos trabalhar mais um pouco sobre o conto. Vamos trabalhar os tipos de discursos, o que é isso? O que é um discurso direto e um discurso indireto? Vamos trabalhar as estratégias da escrita, o gênero textual entrevista. Vamos trabalhar a ironia e humor, onde pode ser usado a ironia e humor, em quais textos. E ambiguidade e o duplo sentido, que são de suma importância. Quando eu estou produzindo um texto, que tipo de texto pode ter palavras ambíguas, ter palavras ou expressões com duplo sentido? Então, todos esses temas estão aí no seu PET, porque as aulas são para dar suporte para que você consiga desenvolver, que você consiga resolver as atividades do PET. Tranquilo? Então, lápis, um caderno na mão, faça suas anotações, é de suma importância que você anote as suas dúvidas e os principais, o que você achou que foi primordial, que você deve anotar, que você deve guardar, ok? Isso é muito importante. Então, se você começou a assistir essa aula agora e vai assistir todinha até o final, eu tenho certeza, eu garanto, olha só, que você, no final dessa aula, será capaz de identificar o conto, o gênero textual, o conto, né? Saber, bateu, leu e falar, esse texto é um conto. Perceber as características de um texto, de um conto e conhecer a estrutura de um conto. Todo texto possui a sua característica própria, os seus elementos, a sua estrutura. E hoje nós vamos trabalhar tudo isso de um conto. Você já ouviu alguém falando, ou você já leu em algum lugar, quem conta um conto aumenta um ponto? Já ouviu alguma pessoa mais velha ou escrito, né? Porque é muito comum. Então, você já ouviu essa frase em algum lugar? Você sabe o que é um conto? Você já ouviu falar? Você já leu um conto? Um conto é uma narrativa, é o gênero, o tipo textual que predomina num conto é a narrativa. Então, quando eu falo assim, narrativa, você logo vai lembrar de quê? O que é uma narrativa? Uma narrativa precisa ter elementos básicos, quais são esses elementos? Personagens. Por quê? Toda história tem que ter início, meio e fim, e tem que ter personagens, tem que ter um narrador, tem que ter, acontece em algum lugar, tem que ter tempo, tem que ter espaço. Não é isso? Então, logo você vai lembrar, porque você já trabalhou a narração, né? Uma narrativa. O que é uma narrativa? E só falando um pouquinho antes do conto, nós temos um contista brasileiro, né? Famoso, que é o Machado de Assis, que é esplêndido, que escreveu contos assim, maravilhosos. Então você às vezes fala assim, nossa, mas um livro de Machado de Assis, eu não entendo nada. Engano seu. Quando você começar a ler e começar a gostar de Machado de Assis, você vai ficar assim, ó, maravilhado
com os contos. Experimenta para você ver. Então, voltando aqui, o conto é um gênero, né? É um gênero caracterizado pelo quê? Por uma narrativa. Mas uma narrativa diferente. Por quê? É uma narrativa curta. E o que quer dizer essa narrativa curta? Olha aqui. Curta. Ela tem o início, meio e fim, conta uma história, tem todos os elementos de uma narrativa, mas de maneira curta. Não tem aquela descrição de ambientes, de personagens, as descrições longas. Então, num conto você não vai encontrar isto. Então, tem o começo, tem o meio e o fim das histórias narradas, mas de uma maneira breve. E você não imagina como Machado de Assis faz isso tão bem. De repente, você está terminando o conto e fala, mas como vai terminar? Eu estou lá no clímax ainda, como que vai terminar esse conto? De repente, ele com uma sabedoria, com poucas linhas ou com poucas palavras, ele consegue terminar aquele conto de maneira magnífica, de maneira surpreendente. E sempre no conto tem aquela quebra de expectativa. Você lembra qual é o gênero textual que existe essa quebra de expectativa? As histórias em quadrinhos, né? Que você está lendo, imagina que vai terminar de uma maneira e termina de uma outra. O conto também, às vezes, acontece isso. Então, como podemos diferenciar o conto dos outros tipos de textos? Eu já falei aqui, né? Eu já falei aqui várias características de um conto, que são características diferentes. Então, ele é um texto narrativo, ele tem tem uma história, um acontecimento, conta uma história, mas geralmente é de ficção, quer dizer, é uma história inventada. São histórias fantasiosas, histórias de faz de conta e que são muito contadas para quem? Para crianças. Né? Os contos, outra coisa interessante, nós temos vários tipos de contos. Contos que nele vai retratar o quê? O terror, ou contos de fadas, ou contos fantásticos. Nós vamos ver aqui 2 tipos de contos, mas vocês vão ver que tem vários tipos de contos. Então, num conto, como eu já falei, nessa narrativa curta, tem que ter um narrador, os personagens, o espaço, o conflito, o tempo e o enredo. Então, o que são os personagens? Nós vamos ver um pouquinho de cada elemento. Então, os personagens de um conto, eles podem ser pessoas, mas também podem ser objetos, podem ser animais, podem ser objetos e animais ou seres imaginários. Que o quê? Que o autor, né, ele imagina, ele dá vida a seres para colocar naquela história. Porque se eu falei que pode ser uma história de ficção, então pode ser uma história totalmente que ele imaginou. Ele imagina até o tempo, ele imagina o espaço, ele imagina os personagens. Então, olha só, personagens podem ser reais ou fictícios, né? Então, são seres vivendo. Personagens são seres que vivem aquela história. Tem que ser só pessoa? Não. Se ele quiser dar vida a uma mesa, ele dá vida a uma mesa e é um personagem. Então, podem ser animais, podem ser pessoas, podem ser objetos ou seres imaginários que ganham vida naquela história. Aqui, ó, né? Isso aqui é de quê? De um conto de quê? Fadas, né? Quem não lembra dos contos de fadas que nós ouvimos, nós lemos e lemos para as crianças, não é isso? Então, foco narrativo. O que é o foco narrativo? O foco narrativo, ele pode ser, depende da posição do narrador, né? Quando ele pode ser na primeira pessoa ou ele pode ser na terceira pessoa.
Lembra o que é um texto na primeira pessoa? Primeira pessoa é o eu, né? Então, é diferente. Que personagem, que narrador é esse? Que tem o foco na primeira pessoa. Que narrador é esse? Como ele é chamado? Que tem o foco na terceira pessoa. No ele, ela, né? Então, quais? Vamos ver aqui, então, um pouquinho de cada um deles. Olha só. Então, a primeira pessoa, eu já falei, né? Quando eu uso o eu, o narrador, nós falamos que ele é um narrador personagem. Além de ser narrador, ele faz parte daquela história. Ele é um narrador, ele é um personagem daquela história. Então, ele vai falar o quê? Se ele faz parte daquela história, se ele está dentro daquela história, ele tem que usar eu, né? Porque eu sou personagem. Então, ele pode colocar ali também o seu emocional. É um texto mais subjetivo. A terceira pessoa, o narrador, não participa ativamente. Ele conhece, mas ele está, imagina aquela pessoa de fora. O acontecimento, o fato está lá. Ele conhece do fato, ele está contando para você aquela história, mas ele não faz parte. Então ele fala o quê? Ele vai usar ele vai usar ela. E esse tipo de narrador, ele pode ser o narrador observador, ele está de fora da história, e pode ser onisciente. Entendeu? Anotou? Isso é importante. Vamos lá. Quando eu falo, então eu já falei para vocês o que é um narrador personagem. Quando uma das personagens que vivenciam a história faz também o papel do narrador. Ele narra, o que é narrar? Ele conta a história e ele é um dos personagens. Qual mesma pessoa que usa quando é narrador personagem? Lembra aí? Primeira pessoa, eu. E nós temos o narrador, o observador. É aquele que está de fora da história. Ele está contando uma história, mas ele não faz parte da história. Então, é apenas a voz contando o que acontece. Ele está narrando uma história que ele conhece. Mas olha o que é importante para você saber qual é a diferença do narrador observador com o narrador onisciente. Ele não sabe, olha só, o que passa na consciência das personagens. Olha, isso é importante. Ele não sabe o que aconteceu no passado e nem o que vai acontecer no futuro. Então, quer dizer, ele conhece a história, mas ele não conhece o que aconteceu antes da história e nem após a história. Então, ele é simplesmente observador. Qual é mesmo a pessoa que eu falei aqui que usa? Terceira pessoa. Ele, ela. E temos o narrador onisciente, que também ele está de fora. Ele conhece a história, mas ele não participa, ele não é personagem. Qual é a diferença do narrador observador e do narrador onisciente? O onisciente, ele está fora, mas o que quer dizer onisciente? Sabe de tudo. Então, ele sabe tudo. Ele sabe o que aconteceu. Ele sabe o que os personagens estão sentindo. E ele sabe também, ele conhece o que aconteceu no passado anterior à narrativa e sabe o que vai acontecer no futuro. Deu para entender a diferença dos dois, observador e onisciente? Sendo que os dois usam a terceira pessoa, o ele. Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje, mas também podem ser contos que passam em algum lugar do passado ou num futuro imaginado, né, pelo autor. O que eu falei? Ele pode ser de ficção, então tudo pode ser imaginado.
né? Os contos têm bruxas, fadas, né? Então, objetos que falam. Então, depende da imaginação do autor, depende da criatividade do autor. Então, pode ser nos dias de hoje ou imaginado. Então, isso aqui é o tempo. Eu acabei de falar do tempo, de quando acontece essa história, de quando é contado. Então, o tempo pode ser cronológico. E o que é cronológico? Dia, mês e ano. Bonitinho, né? Mas ele pode ser psicológico. E o que é psicológico? Ele imagina. Ele não segue essa sequência de dia, mês e ano. Então, ele imagina. Aqui vai depender da imaginação do autor. Então, vamos lá. Eu falei, o que nós falamos de importante aqui? Eu falei que um conto, o que é um conto? É uma narrativa curta, não é isso? E o que é uma narrativa? A narrativa conta uma história. O que é preciso? Quais os elementos tem que ter numa narrativa? Então, para contar uma história, nós temos que saber quem são os personagens, e nós vimos lá. O que são os personagens? São as pessoas, são os envolvidos naquela história, que podem ser o quê? Só pessoas? Não. Pode ser um animal que fala, pode ser um objeto que tenha vida. Então, o personagem é quem vive a história. Então, depende do autor, depende da imaginação, da criatividade dele. Então, são os personagens. Temos o narrador. O que é o narrador? O narrador é quem conta a história. E nós vimos aqui, lembra aí? Você anotou? Que tipo de narrador pode ter num conto? Ele pode ser o narrador personagem. O que é mesmo narrador personagem? É aquele personagem que narrador personagem, olha só, além de viver a história, ele também conta a história. Então, ele está dentro da história. Qual é a pessoa usada? Primeira pessoa. O foco narrativo está na primeira pessoa. Então, aqui, hoje, nós vimos os personagens e nós vimos o narrador. Então, o narrador, já falei aqui, recapitulei, relembrei aqui do narrador personagem, mas ele também pode ser o narrador observador. Olha a palavra, é quem observa. Ele está de fora, mas ele sabe a história, então ele pode contar aquela história. Mas ele não sabe o que o personagem está pensando. Ele não sabe o que aconteceu antes e nem o que vai acontecer após aquela história. Então, ele é simplesmente narrador observador. Qual é a pessoa? Terceira pessoa. Então, primeira pessoa, aqui ele pode ser... Não, desculpa. Aqui ele pode ser o narrador na primeira pessoa ou na terceira pessoa. Primeira, narrador personagem. Terceira, observador ou onisciente. O narrador onisciente é aquele que conhece da história e conhece mais ainda. Ele conhece o que aconteceu antes e após aquela história. E nós vimos também sobre o tempo. Toda história acontece num determinado tempo, que ele pode ser cronológico, o tempo real, ou ele pode ser um tempo, vocês já viram muitos contos que começam, era uma vez. Então, onde está o tempo? Imaginado, né? Então, o tempo pode ser cronológico, é aquele tempo atual, aquele tempo que segue dia, mês e ano, ou ele pode ser um tempo psicológico, aquele tempo imaginado, ok? Então, hoje, nessa aula, nós vimos esses 3 elementos importantes. Na próxima aula, nós vamos ver sobre o conflito, sobre o espaço e sobre um enredo de um conto, ok? Então, é de suma importância tudo isso que eu falei,
tudo isso que vimos hoje na aula, que você tenha isso anotado, porque você vai precisar para resolver as suas atividades do PET, ok? Então essa é a nossa aula de hoje, estamos chegando ao final. Espero que você tenha gostado, que eu tenha conseguido aguçar a sua vontade de terminar a aula e ler um conto, de pelo menos conhecer um conto. Você vai gostar. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.